Olá, pessoal! Venho hoje com mais uma resolução de questão do Enem, naquele método de análise de alternativas, onde várias abordagens são feitas em uma só questão, ou seja, uma vale 1000. Por isso, me acompanhem no vídeo de hoje. E se vocês gostarem, não esqueçam de deixar o joinha, se inscreverem no meu canal e ativar o sininho, pois toda semana na qual eu produzir um vídeo novo, vocês serão avisados. Hoje vamos falar sobre uma questão do Enem que fez uma abordagem sobre bactérias e fungos. Por isso, me acompanhem na leitura da questão. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. Qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo? Bem, pessoal, o enunciado da questão fala em bactérias anaeróbicas. Bactérias anaeróbicas são aquelas que conseguem realizar a respiração sem utilizar oxigênio. Isso mesmo, elas conseguem retirar energia da matéria orgânica sem fazer a utilização de oxigênio. E elas podem ser divididas em dois grupos, as estritas ou obrigatórias e as facultativas. A diferença entre esses dois grupos é que as estritas ou obrigatórias não suportam a presença do oxigênio e podem até morrer. Um exemplo são as bactérias que causam o tétano e a doença chamada de botulismo. Já as bactérias anaeróbias facultativas realizam a respiração usando ou não usando o gás oxigênio. Vai depender da disponibilidade desse gás no meio em que estiverem. A questão fala então que essas bactérias anaeróbicas, elas podem utilizar os açúcares presentes nos alimentos, realizar a oxidação parcial desses açúcares e gerar como produto final o ácido lático. E nesse processo todo, pode-se obter um produto destinado ao consumo humano. Qual então seria esse produto? Letra A, pão. Letra B, vinho. Letra C, iogurte. Letra D, vinagre. Ou letra E, cachaça? Bem, vejam que, quando ele fala em oxidação parcial de açúcares realizado por bactérias anaeróbias, você deve lembrar de processo de fermentação. Fermentação é um processo anaeróbico, onde organismos como bactérias, fungos e até mesmo a célula humana conseguem retirar energia de açúcares sem a utilização de gás oxigênio. E aí, teremos vários tipos de fermentação, dependendo do micro-organismo que estiver envolvido e também do meio em que ele estiver. Vamos analisar agora as alternativas. Vejam, na letra A, B e E, foi colocado produtos que são fabricados através de um tipo de fermentação conhecida como fermentação alcoólica. Nesse processo, não é produzido ácido lático como produto final, e sim etanol, álcool. Outro detalhe, quem realiza esse tipo de fermentação não são as bactérias, conforme a questão citou, e sim uma espécie de fungo unicelular conhecido como levedura, e eu coloquei aí o nome da espécie que faz esse procedimento. Eu vou falar para vocês, de forma resumida, como acontece o processo de fermentação alcoólica. Vamos pegar como exemplo a produção dos itens citados na letra A, B e E, pão, vinho e cachaça. Nesse caso, a glicose presente nos materiais usados na fabricação desses itens é degradada parcialmente. Após a degradação parcial, a glicose, que era um açúcar de 6 carbonos, forma um composto de 3 carbonos chamado de piruvato. O piruvato sofre, então, descarboxilação, que é a perda de carbono na forma de gás carbônico, e produz aldeído acético, que se transforma posteriormente em etanol ou, mais precisamente, álcool.
Então, na produção de pão, vinho e cachaça, nós não temos como produto final o ácido lático, e sim o etanol. E quem realiza esse processo são os fungos. Na letra C, nós temos como alimento produzido na alternativa C o iogurte. Essa é a alternativa correta. Por quê? Na produção de iogurte, nós temos o processo de fermentação lática, que é realizada por bactérias anaeróbias do leite, conhecidas como lactobacilos. E a reação que ocorre nesse processo é a seguinte: nós temos o açúcar do leite, que é a lactose. O açúcar do leite, então, é quebrado em galactose e glicose. Aí vai acontecer o mesmo procedimento da fermentação alcoólica. A glicose vai ser quebrada em piruvato, porém aqui nós não vamos ter descarboxilação, nós vamos ter adição de H+, e produção de ácido lático. O ácido lático que provoca o azedamento do leite e a formação do coalho, que é usado para produzir os derivados de leite, entre eles o iogurte, como a questão citou. Lembram que eu falei que a célula humana também pode realizar o processo de fermentação? Isso acontece quando realizamos exercícios físicos intensos e aí a quantidade de oxigênio fica insuficiente dentro da célula, chega de forma insuficiente dentro da célula. E a célula então passa a realizar a fermentação lática para continuar fornecendo energia, mesmo que em menor quantidade, para aquele músculo. E, inclusive, durante muito tempo, foi atribuído à dor muscular intensa que se sentia após a prática de atividades físicas extremas à produção desse ácido lático e armazenamento na célula. Hoje sabe-se que após 2 ou até 3 horas que se termina a atividade física, o ácido lático ele já é eliminado da célula. Então, ele é responsável pela dor que se sente no momento, mas não pela dor que se sente posteriormente a essas atividades físicas intensas. Na letra D, nós temos produção de vinagre. Produção de vinagre ocorre através de um tipo de fermentação chamada de fermentação acética. Nesse processo, devemos prestar atenção, porque teremos uma etapa que não usa gás oxigênio, que é a fermentação alcoólica, que nós vimos anteriormente, que irá produzir álcool. Posteriormente, bactérias Acetobacter, em contato com o gás oxigênio, vão transformar esse álcool em ácido acético, que é um dos principais componentes do vinagre. Isso acontece, uma das formas de produção do vinagre, pessoal, é através do vinho, né? O vinho em contato com o oxigênio, essas bactérias Acetobacter vão oxidar o álcool presente no vinho e produzir ácido acético, nós chamamos de acetificação do vinho. Tá certo? Inclusive, é por isso que nas adegas, os vinhos, eles recomendam que os vinhos sejam colocados na horizontal, antes de serem abertos, porque assim as rolhas ficarão sempre umidificadas e não correrão o risco de abrirem poros, permitindo assim a entrada de oxigênio e a consequente acetificação do vinho, com a atuação das bactérias Acetobacter. Bem, pessoal, essa foi a dica de hoje. Até a próxima! Não esqueçam de dar o like, se inscrever e ativar o sininho.